Bem, caros alunos, o objetivo desse vídeo é revisar alguns conceitos da mecânica das estruturas, muito aplicados aqui à parte inicial de isostática, de definição de força e momento, a definição de forças distribuídas e sistemas equivalentes de forças, as vinculações em estruturas, e o equilíbrio estático. Vamos começar aqui primeiro por força e momento. Então, primeiro de tudo, o que é a força? A força ela é uma grandeza vetorial. Em outras palavras, ela tem intensidade, direção e sentido. Lembrando que a direção, gente, é o que eu estou representando aqui com essa linha pontilhada. O sentido é dado pela ponta aqui do vetor, indicando para qual lado na direção ele está apontando. E a intensidade é o valor representado aqui pelo comprimento. Como eu estou tratando de força, essa intensidade é uma unidade de força, Newton, quilonewton, kgf e por aí vai. E a definição mais geral dela está aqui em cima, No caso, ela representa a ação de outros corpos sobre um corpo rígido. E aqui é importante destacar que a gente trata inicialmente na mecânica das estruturas com a definição de corpo rígido, que é um corpo onde as deformações são nulas ou desprezíveis. Em outras palavras, se eu tiver uma barra reta, não importa quantas forças eu aplique nela, ela vai permanecer perfeitamente reta, tá? A mesma coisa, se eu tiver uma figura com uma geometria diferente, ele não vai ter nenhuma alteração geométrica, nenhum deslocamento, nenhuma deformação, independente de quantas forças eu aplique nisso aqui. Então, é isso que a gente está considerando como corpo rígido. Mais para frente, na mecânica das estruturas, a gente analisa corpos flexíveis, tá? Já para o cálculo de deslocamento, mas por enquanto, corpo rígido. Essa força a gente pode trabalhar no plano cartesiano, se a gente estiver no plano, em relação ao eixo x e y, e ela pode ser representada por suas componentes na direção de x e y, sendo fx e fy. Lembrando que fx vai ser f cosseno de alfa e o fy vai ser f seno de alfa, medindo o alfa aqui a partir do eixo x. E eu posso apresentá-la na forma vetorial aqui em função de ij. O que seria ij? I é o vetor unitário na direção de x, e j é o vetor unitário na direção de j. O que é o vetor unitário? É um vetor de uma unidade, tá? Então, o que acompanha o i é a componente x e o que acompanha o j é a componente y. E no espaço, isso é bem parecido, só que agora a gente vai trabalhar também com o eixo z, Então, eu tenho x, y e z. E o vetor, eu não estou indicando o ângulo aqui, porque isso depende do sistema de coordenadas que eu estou usando, tá? Se é cilíndrico, se é esférico. Então, não estou indicando, mas ele vai ter uma componente em x, y, ou y aqui em cima, e z. E eu posso escrevê-lo também em função das componentes, onde o k que apareceu aqui no final é o vetor unitário na direção de z. Um detalhe aqui, gente, quando a gente indica o vetor como um todo, ele tem essa seta em cima, tá? Quando eu só estou falando do valor escalar dele, ou seja, a intensidade dele, a gente não põe a seta, tá? Então, como ele está multiplicando o vetor unitário, o que dá a direção aqui é o vetor unitário, tá? É o i, o j e o k. Por isso que o valor da componente só indica a intensidade. A direção e o sentido vêm do vetor unitário, tá? Detalhes aqui interessantes dos vetores. Eu posso trabalhar com o módulo dele em função das componentes. Se for plano, usando Pitágoras, que isso aqui dá um triângulo, Se eu representar aqui, isso aqui dá um triângulo retângulo. Eu consigo calcular a hipotenusa como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, que é isso aqui. No espaço é parecido. A gente vai ter a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, sendo a componente x, y e z, tá? Esse é o valor da intensidade, ou módulo do vetor. Às vezes ele vem representado com o símbolo do módulo aqui. E outra forma de apresentar o vetor é separá-lo da direção e sentido, ou seja, no lugar de eu mostrar ele assim, eu posso mostrar ele assim. O que é isso? É o valor escalar, que é o f, vezes o lambda, que é um vetor unitário. O que o lambda vai ser? O lambda
ele vai ser alguma coisa I, mais alguma coisa J, mais alguma coisa K. Sendo que o valor, ou seja, o módulo dele vai ser 1. Ou seja, se eu fizer o módulo dele, a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, essa conta tem que dar uma unidade. Então, se eu multiplicar o valor escalar do vetor f vezes um vetor unitário que dá a direção e o sentido, eu volto nessa configuração aqui do vetor. Então, isso era a definição de força. Como é que eu trato com múltiplas forças, gente? Se eu tiver várias forças atuando num ponto, num corpo rígido, a gente pode usar a soma vetorial delas, tá? Que isso vocês já aprenderam em outra disciplina. Momento de uma força, também chamado de torque. Ele é também uma grandeza de tipo vetorial que mede uma tendência de uma força de fazer um corpo rígido girar em torno de um eixo fixo. Vamos tentar traduzir isso. Para ficar mais fácil, gente, essa área chorada em cinza aqui no plano XY, se vocês tiverem um papelão ou uma cartolina retangular, vai ajudar a entender isso aqui um pouco melhor. Então, esse plano contém a força F, cuja direção e sentido são indicados aqui. A direção está a linha pontilhada, o sentido está aqui, a intensidade é o comprimento dela. Em relação a um ponto, no caso esse ponto aqui, esse pontinho preto aqui, eu posso calcular o quanto essa força tende a girar o corpo rígido, que é esse retângulo cinza, em relação a esse ponto. O momento da força vai ser a medida dessa intensidade. Ele também é vetorial. A gente costuma representar como um vetor com duas setas para diferenciar do vetor força, que só tem uma, tá? Então, como que eu calculo o momento? A definição dele é o produto vetorial de um vetor R vezes vetorial vetor F. O que é o vetor R? É a distância do ponto que eu vou calcular até o F. Está aqui, ó. O vetor R, gente, ele é dado numa unidade de comprimento, tá? Então, ele vai ser alguma coisa I, alguma coisa J, alguma coisa Z, sendo que a unidade dele, por exemplo, poderia ser metros ou centímetros. O vetor F a gente já viu no slide anterior. Ele poderia, por exemplo, estar na unidade de Newton, ou como a gente usa mais, né, quilonewton, já que o Newton é um valor bem pequeno de força. Como que eu faço o produto vetorial? Tem várias formas. Se vocês lembrarem lá do esqueminha que normalmente é apresentado, as três vetores unitários aqui, quando a gente faz um vezes o outro, dá para aplicar distributivo aqui como se fosse uma multiplicação. E aí, quando eu encontrar I com J dá K, J com K dá I e K com I dá J. E no sentido contrário aqui, ele dá menos no anterior. E quando ele se repete, no caso I com I, J com J ou K com K dá zero. Uma forma mais fácil de fazer isso é usando esse esquema matricial. A gente coloca o vetor unitário aqui na primeira linha, as componentes do vetor distância na segunda e as componentes do vetor força na terceira. E determina o produto vetorial como se fosse um determinante, gente. Só colocar aqui, repetir as duas primeiras colunas aqui do lado. As três diagonais nesse sentido a gente multiplica, cada uma vai dar um termo, que a gente mantém o sinal, ou seja, ele vai ser positivo. As três diagonais no outro sentido a gente troca o sinal. E aí eu vou ter 6 valores aqui, uns multiplicando I, outros multiplicando J e outros multiplicando K. É só somar o I com I, o J com J e o K com K, e a gente tem um vetor momento na forma vetorial. Vai ficar mais prático depois num exemplo, tá? Mas não é a única forma de determinar o vetor momento. Essa daqui é a forma analítica. A direção e o sentido já saem automaticamente em termos dos vetores unitários de J e K. A outra forma é fazer a força, reparem, valor escalar da força, e eu vou achar só o valor escalar do momento, vezes um D. O que é o D? O D é o que a gente chama de braço de alavanca. Ele é medido aqui, ó, já representei na figura. Ele é a distância da linha de ação do momento
até a linha de ação da força. Reparem que ele faz um ângulo perpendicular, ele é a menor distância das duas. Então, ele é perpendicular aqui à linha de ação do momento e é perpendicular à linha de ação da força. Esse é o valor de D. Se eu multiplicar F por D, ou seja, o valor da intensidade de F vezes D, eu tenho a intensidade do momento, só que isso não me dá nem a direção nem o sentido. Como é que eu obtenho isso? A gente vai usar a regra da mão direita, e ela tem duas formas de ser utilizada. A primeira é essa. Lembrando, mão direita, gente, não funciona com a mão esquerda. O dedo médio, a gente aponta ele na direção do vetor R, o indicador na direção do vetor F, e o dedão vai dar a direção e o sentido do vetor momento M. Então, tentem aqui, gente. Olha essa figura aqui. Apontem aí o dedo médio na direção de R, o dedo indicador na direção de F, e verifiquem se o dedão de vocês concordam com a direção que eu coloquei aqui do momento. Espero que tenha funcionado. Qual que é a outra forma de fazer isso? A outra forma é usar também chamada de regra da mão direita, só que a gente tem que ter a noção de qual que é o sentido de rotação, ou seja, o sentido da tendência de rotação dessa força em relação a este ponto, ou este eixo. Então, agora que vai ajudar se vocês tiverem um papelão aqui no formato dessa figura cinza. O que eu quero que vocês façam? Pega uma caneta, faz um furo no papelão e atravessa a caneta aqui, ó, na direção de onde está o momento M. A uma certa distância dele, representem aqui o vetor da força F. E com o dedo mesmo, gente, segura firme na caneta e aplica a força F com esse sentido. O que vocês vão ver? Que essa força F, ela tende a girar no plano nesse sentido aqui. Essa é a tendência de rotação. Então, como eu aplico isso com a regra da mão direita? Vocês vão alinhar os dedos de vocês, ou seja, do mindinho até o dedo indicador, no sentido da rotação, como se a ponta do dedo fosse a seta do nosso vetor ali de sentido de rotação. E o dedão vai apontar na direção e sentido do momento. Então essa é a segunda forma. Qual que eu vou usar? Gente, depende. Em engenharia, a maioria das vezes a gente tem uma planta que cota tudo em componentes horizontais e verticais, todas as distâncias, o que faz com que isso aqui seja muito mais fácil de aplicar. Só que para usar isso a gente tem que dominar a regra da mão direita, seja pela versão da direita ou da esquerda. Geralmente a gente usa mais essa daqui, entendendo ali o sentido, a tendência de rotação, para saber a direção do momento. Só que às vezes eu tenho uma estrutura ou alguma coisa tridimensional em que é meio difícil da gente identificar essas cotas e acaba gerando também confusão com a direção do sentido de rotação. Então aí a gente usa a forma vetorial aqui, que essa a gente não tem que se preocupar com regra de mão direita, ela vai funcionar sempre. E por último, antes de eu sair desse slide, só mais um detalhe que às vezes gera confusão, tá? Reparem que aqui o eixo x, y, z estão colocados com o x e o y sendo plano e o z sendo perpendicular. Eu poderia reposicionar, gente, para o eixo YZ ser o plano ou para o eixo ZX ser o plano. Independente de como eu use esses três eixos, eles têm que cumprir uma condição, que é a condição do produto vetorial. Ou seja, a gente sabe no produto vetorial que I por J está cá. É só você olhar aqui a regra da mão direita, gente, ó. O I está aqui, o J a gente colocaria aqui, e o que sai aqui é o K. Como eles são, respectivamente, os vetores unitários na direção de x, y e z, gente, o I, o J e o K tem que estar distribuído no eixo x, y, z de forma que o produto vetorial ocorra, tá? Então, a mesma coisa vale para os outros sentidos, ou seja, J por K daí. E se a gente voltar aqui, ó, IJK, IJ da K, JK daí e KI da J. Eu preciso que os eixos estejam posicionados aqui de forma que isso ocorra. Então, por exemplo, se vocês tentarem resolver um exercício desse e posicionarem os eixos assim, ó, colocar o X aqui, o Y aqui e achar que o Z está para cima, já está errado, gente, porque se você deixar o eixo, o I está aqui, o J aqui, ó, invertidos, I por J, o K dá para baixo, já não bate com o eixo Z,
Isso aqui já não é o que a gente chama de distribuição de mão direita de eixos. Então só toma cuidado quando vocês pegarem esses 3 eixos, que se eles já não estiverem na figura, vocês têm que posicioná-los de forma que o produto vetorial ocorra da forma correta, tá? É o que a gente chama de distribuição de mão direita de eixos. Vamos seguir então. Já sabemos o que é força e o que é momento. Então, forças distribuídas e sistemas equivalentes. O que é uma força distribuída? É uma força distribuída ao longo de um comprimento ou de uma área. Como a gente vai trabalhar de preferência com elementos lineares ou 2D, eu estou trabalhando mostrando aqui, por exemplo, uma carga distribuída ao longo de um comprimento L, em que a unidade poderia ser kN por metro. Se ela for uniforme, ela pode representar, por exemplo, o peso de uma parede de alvenaria de altura constante, ou o peso próprio de uma viga de seção constante, em que a altura não muda. Eu posso ter outras situações, por exemplo, a carga pode variar linearmente seguindo o formato de um triângulo, em que aqui a carga é 0 e aqui no finalzinho ela vale Q, também distribuída ao longo de L. Onde que eu vou ver isso? Se vocês verem uma casa, 2 águas, né, com telhado, essa área aqui, se for feita com alvenaria, gente, ela vai virar uma carga triangular. Eu também tenho cargas triangulares devido à pressão hidrostática da água sobre uma estrutura, entre outros exemplos que podem surgir. Pode ser também que ela tenha uma variação do tipo trapezoidal. E o interessante dessa daqui, gente, é que ela pode ser considerada como a soma das outras duas. Por exemplo, eu posso imaginar que eu tenho uma carga distribuída, uniforme, de valor de QA, agindo ao mesmo tempo na viga que uma carga triangular, que começa em 0 e termina no valor de QB menos QA. Repara que se eu somar essas duas, volta nessa daqui, ó. Então, dá para trabalhar com ela trapezoidal ou dá para dividir como 2 cargas agindo simultaneamente, uma uniforme e a outra triangular. O que mais que eu posso ter de carregamentos distribuídos? Há casos em que a gente usa a distribuição seguindo uma parábola de segundo grau, tá? Aí, no caso, eu preciso da função dela, começando em 0 também, terminando em Q. Ou casos gerais, né, em que eu tenho uma função qualquer Q de x em função de uma posição x aqui. Sempre que eu conseguir definir uma função da carga, eu consigo analisar qualquer estrutura em que ela esteja atuando, tá? Como que eu vou analisar isso? A gente vai trocar a carga, geralmente, por um sistema equivalente de forças. E uma das formas de fazer isso é aplicar uma força resultante no centroide da carga. O que é o centroide, gente? No caso, se a carga é retangular, o centroide é o ponto de equilíbrio aqui, bem no meio. Então, eu posso trocar essa carga aqui por uma resultante no meio. Bem no meio da carga. Quanto que vale essa resultante? Ela vale essa área do retângulo. A altura dele é Q e a largura é L, então ela vale QL. Ah, professor, mas a carga é triangular. O centroide de um triângulo, gente, ele está mais aqui, ó. Geralmente a L sobre 3. Então, daria para substituir ele também por uma resultante nesse ponto, e o valor dele, gente, é o valor dessa área do triângulo, que a altura dele é Q, a base é L, e a área do triângulo a gente sabe que é QL sobre 2, base vezes altura sobre 2. E a mesma coisa vale para o trapézio, desde que eu saiba onde é que é o centroide dele, para a parábola também, se eu souber onde é que é o centroide dele, e para uma função qualquer. Se eu não souber onde é que é o centroide, gente, a gente tem expressões do cálculo para determinar o centroide de uma função qualquer, usando isso daqui. Isso vocês vão aprender melhor lá no cálculo de propriedades geométricas de seções planas em resistência dos materiais. Então, eu não vou ficar trazendo isso aqui. Eu vou trazer, no caso, umas tabelas que já têm o centroide localizado para as figuras mais comuns. São essas. Então, olhem só, do triângulo ele está AH sobre 3, né? Ó, a posição. No caso de uma parábola de segundo grau, ela está, no caso o y aqui, barra a 3 décimos de H, nesse sentido, medindo a partir do máximo. Na outra direção aqui, o x barra 3/4 de A, ó, medido a partir do zero. Para uma função de qualquer potência, a gente também tem os valores da localização do centroide, para semicírculo, arco de círculo e por aí vai.
Então, sempre que eu precisar de um, geralmente isso já está tabelado em algum livro de mecânica, tá? Não precisa a gente ficar determinando isso todas as vezes. Se eu achar uma função mais complexa fora dessa tabela, vamos lá para o cálculo determinar essa propriedade. Então, como que fica aqui alguns sistemas equivalentes? Primeira definição dele. É um sistema que tem a mesma resultante, tanto para a força quanto para o momento, em relação a qualquer ponto. Vamos entender isso. Então, se eu tenho uma carga distribuída atuando em cima de uma barra, um sistema equivalente dela, eu já mencionei, é aplicar a resultante no centroide da carga. Como ela é retangular, a carga, o centroide está bem no meio, e o valor dela é o valor da área do retângulo, que a altura é Q e o comprimento é L. Isso é a mesma coisa, gente, se eu pegar esse daqui ou esse daqui e resolver concentrar essas cargas no ponto da esquerda da barra, eu vou ter isso aqui. Ah, como é que veio, professor? Isso aqui é a resultante, que a gente já calculou ali, está aqui. Quando eu movo ela do centroide para a esquerda, eu tenho que trazer o momento que ela causa em relação a este ponto aqui. Então, para pegar a carga e trazer para cá, eu posso fazer isso contanto que eu leve o momento dela. Quanto que é o momento dessa força em relação a esse ponto? Primeiro, como a estrutura é plana, qual que é o sentido de rotação dessa força nesse ponto? Tendência de giro aqui, ó, se eu travar esse ponto como uma articulação no X, é girar no sentido horário. Por isso que eu já coloquei o momento aqui horário. E qual que é o valor dele? A gente pode usar o momento igual a força vezes o braço de alavanca. O que é o D? É a distância dessa linha de ação até a linha de ação do momento. Gente, o momento numa estrutura plana é perpendicular à tela do computador ali. Então, a distância D está aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a linha de ação da força. Então, F vezes D vai dar isso. Como D vale L sobre 2, então vai ser QL vezes L sobre 2, que dá QL2 sobre 2. Isso aqui, gente, é a resultante tanto dessa quanto dessa, o que prova que os dois são sistemas equivalentes. Outra alternativa, por exemplo, a carga triangular. A gente pode colocar a resultante dela exatamente no centroide do triângulo. A 2/3 de L a partir da esquerda ou L sobre 3 a partir da direita. Se eu concentrar para fazer diferente, gente, eu não vou pegar o ponto da esquerda, eu vou concentrar aqui na direita. Eu pego a força, levo ela para lá e levo o momento dela. Ou seja, o momento dessa força com essa linha de ação em relação a esse ponto tende a girar a barra no sentido anti-horário. Está aqui, ó, anti-horário. E o valor dela é a força vezes o D, né? O D está medido aqui, né, gente? Igual no outro. Que vale L sobre 3. Então, QL sobre 2 vezes L sobre 3 dá QL2 sobre 6. Então, isso aqui dá para ser convertido nisso e isso aqui também dá para ser convertido nisso. A gente pode usar qualquer uma delas, desde que a barra que eu estou representando aqui com uma machura em cinza seja um corpo rígido, tá? Vamos ver outros exemplos. Esse retângulo aqui de corpo rígido, de comprimento L e altura H, ele está submetido a uma força na parte de cima de G e a outra aqui do lado direito de H. E é o que a gente chama de binário. O que é binário, gente? É uma força para baixo, uma para cima. Como a soma das duas na vertical dá zero, gente, o que elas tendem a fazer? Elas tendem a girar esse elemento retangular. Girar em que sentido? No sentido anti-horário, olhando no plano. O binário, ele tem um momento, que basicamente é o valor dele vezes a distância que eu tenho entre os dois aqui no meio. Então, o momento do binário é F vezes D. Ah, professor, como é que o senhor chega nisso? Escolhe um ponto qualquer aqui da estrutura e calcula o momento das duas forças nesse ponto. Vocês vão encontrar que sempre dá F sobre D, depois de resolver. Ele chama de binário porque a gente representa aqui com duas forças paralelas de intensidade igual e sentidos opostos separadas por uma distância D. O que seria um sistema equivalente dele? Esse aqui. Reparem que eu desloquei essa força G ao longo da linha de ação dela para somar com H aqui da direita, onde ficou G menos H, já que elas têm sentidos opostos. E anotei um outro binário aqui. Reparem que esse binário também tem o mesmo valor de momento, né, gente? Se eu calcular o momento aqui, ó, vai ser F vezes L, que a distância das duas forças é L. Se eu calcular aqui, a distância D está aqui no meio, ó. Então, o momento vai ser o valor da força, FL sobre H, vezes H, que dá F vezes L. É o mesmo binário, só que representado de uma forma diferente. Se eu somar as resultantes deles num ponto qualquer da estrutura, por exemplo, eu estou escolhendo esse ponto aqui, ó,
Somando todas as forças, só sobra um vetor para a direita de G menos H. E somando todos os momentos, sobra só o momento de FL. Isso aqui é obtido tanto a partir desse, quanto a partir desse. O que prova que são sistemas equivalentes. Outro exemplo. Uma barra com um momento aplicado no meio. Eu posso transformar ele num binário, desde que o resultado, o momento causado pelo binário seja m, ou seja, o momento aqui vai ser a força m sobre L vezes a distância entre os dois, que é L, que dá m. Então eu não mudei nada, eu continuo aplicando m. E por ser um momento, gente, qualquer lugar não muda isso, ou seja, a soma das forças dá zero em qualquer ponto dessa estrutura. Eu posso posicionar o momento em qualquer local, à direita, à esquerda, no meio, desde que isso aqui seja um corpo rígido. Então, os três aqui embaixo também são sistemas equivalentes, porque eu consigo tanto converter esse nesse, quanto esse nesse, né? Ou vice-versa. Um detalhe que às vezes gera confusão é o seguinte, tá? Quando eu represento assim, isso aqui é o que a gente chama de momento. Momento ou torque, tá? Quando eu represento ele com duas forças de igual intensidade paralelas e espaçadas de d, isso aqui é o que a gente chama de binário. Reparem que um dá para ser convertido no outro, então eles são basicamente a mesma coisa, tá? Então, eventualmente no livro, ele chama tudo de binário ou tudo de momento e às vezes ele fica trocando o nome. Entendam como praticamente a mesma coisa. Vamos seguir então. Agora a gente já sabe o que é sistema equivalente. Vamos entender algumas vinculações de estruturas. O que seria a vinculação? Como ela está fixada no solo, na parede, no teto, ou seja, a nossa estrutura ela tem que estar presa de alguma forma. Pensando em estruturas planas, ou seja, eu estou no plano x, y, o que eu posso ter? Esse monte de representação aqui, gente, são alternativas de como construir o que a gente chama de vinculação de primeiro gênero, em que eu só tenho uma reação vertical, como representada aqui. Então, o que eu tenho que fazer? A força, isso aqui é uma reação. É uma reação de apoio. E ela só aparece porque o deslocamento na direção da reação está impedido. Então, o que acontece? Eu tenho que impedir só o deslocamento vertical, deixando todos os outros livres. Que outros deslocamentos? Eu posso ter deslocamento horizontal e posso ter rotação no ponto. Então, olhem só nessa construção. O deslocamento horizontal está livre, porque isso aqui pode deslizar, e a rotação está livre, porque ela está articulada com esse parafuso aqui no meio. Outra alternativa, o deslocamento está livre, porque isso aqui é um rolamento, que corre na horizontal, mas não na vertical, e a rotação está livre também por causa do pino aqui no meio. Ou eu posso ter um suporte basculante, que permite a mobilidade horizontal, não permite a mobilidade vertical, já que o piso impede isso, e ele também está articulado aqui no pino. Ou simplesmente uma barra em cima de uma superfície sem atrito, em que ela pode deslizar para os lados, não se desloca na vertical porque o piso não deixa, né? Pensando que no caso a reação seria sempre para cima, e ela pode girar, já que essa barra aqui pode estar tanto posicionada assim como posicionada assim. Ó. Ela pode girar aqui de um ângulo alfa tranquilamente. Qual que seria a representação desse tipo de vinculação? Normalmente, a gente usa esse desenho aqui, tá? Essas duas linhas paralelas indicam o sentido que ela pode se mover, está liberado. Essa ligação na ponta da pirâmide é uma ligação articulada. E o esquema dela indica que aqui ó, o deslocamento nesse sentido está proibido, o que me diz que eu tenho uma reação de apoio no sentido em que o deslocamento é proibido, o deslocamento está bloqueado. E eu tenho a mesma situação, gente, com uma outra construção aqui embaixo. Ó. Uma luva circular correndo ali em torno de uma barra, articulada no ponto. Isso aqui também, gente, é um apoio de primeiro gênero, ele só está girado. E dá para representar também com essa outra construção aqui. Isso aqui tem uma reação de apoio só no sentido que o deslocamento está bloqueado, que é esse aqui, ó. Tem a situação também, gente, do cabo curto e da haste curta. A representação desses não é esses apoios, tá? Uma forma normalmente de se fazer isso é mediante uma barra birrotulada. E a rótula eu vou explicar mais para frente o que é para vocês, mas seria isso aqui, ó. Tanto para o consolo curto quanto para o tirante. Então essa seria normalmente a representação esquemática disso. Mas isso aqui a gente vê em algum exemplo mais para frente.
Ainda em estrutura plana, então o que acontece se eu prender aqui, se eu soldar um elemento, mas ainda colocar um pino permitindo a rotação? Agora, o deslocamento horizontal está bloqueado e o deslocamento vertical também está bloqueado. Então, tenho duas reações, uma horizontal e uma vertical. Ou, se vocês preferirem, uma única reação, uma força de direção desconhecida, porque eu tenho que achar o valor da força e o valor da direção dela, que é alfa, direção e sentido. Normalmente, a gente trabalha com as componentes, tá? Que fica mais fácil. E uma outra alternativa, no caso aqui, é simplesmente apoiar a barra sobre uma superfície rugosa. A rugosidade impede o deslocamento. Também dá as reações. Esse tipo de vinculação a gente costuma representar assim. Então, a gente faz uma achura embaixo da pirâmide para dizer que ela está presa no local. E eu continuo aqui ainda na ligação da ponta da pirâmide com a barra com uma articulação. Por último, eu posso engastar uma barra dentro de uma superfície. Nesse caso, não só o deslocamento horizontal está bloqueado, o deslocamento vertical está bloqueado, como a barra também não vai conseguir girar em torno daquele ponto. Ou seja, não tem uma articulação como tinha aqui em cima. Como tem 3 deslocamentos, gente, o deslocamento horizontal impedido me dá uma reação horizontal, o deslocamento vertical dá uma reação vertical e a rotação impedida dá um momento como reação. Que seriam as 3 reações. A representação que a gente costuma usar desse tipo de apoio é essa aqui, uma linha reta com uma achura indicando que a barra está engastada. Isso no 2D, vamos para o 3D. No 3D, gente, aqui eu estou com XYZ, se bem que às vezes aqui ele está aparecendo numa posição diferente, né? Eu estou com o X aqui, o Y para cima e o Z para cá. Então vamos analisar ali nessa nova posição. Eu também posso ter uma vinculação que só impede o deslocamento vertical, por exemplo, uma barra apoiada numa esfera ou numa superfície lisa, só tem reação vertical. Qual que seria o esquema para representar isso? A gente tenta desenhar aquele apoio triangular como uma pirâmide em 3D, indicando que aqui tem uma articulação na ligação da barra com o apoio. E embaixo a gente põe alguns roletes para dizer que ela pode se mover nas duas direções do plano ou coloca 2 camadas, né? Como isso aqui. No caso, os 2 apoios são a mesma coisa. Só depende do livro que a gente vê para saber como está representado. Então, esse é o tipo de apoio que só tem uma reação vertical, tá? E eu posso ir complicando isso. Por exemplo, aqui, uma roda sobre trilho. O deslocamento nesse sentido do trilho está liberado, então não tem reação aqui. Reparem que nas reações não tem essa reação. Ele está impedido pelo trilho nesse sentido, por isso que tem a reação aqui. O deslocamento vertical está impedido, por isso que tem a reação aqui. E, em teoria, gente, a rotação, tanto no eixo X quanto no eixo Z, olhando aqui pelo vermelhinho, tá livre. No eixo Z, pelo pino aqui, e no eixo X, porque o trilho é uma barra meio estreita, então ela pode girar ali em cima. Uma representação disso, acabei não colocando aqui, costuma aparecer, seria a própria piramidezinha, né? Igual eu fiz lá em cima. Como ela pode movimentar em X, a gente põe roletes em X, e como ela está fixa em Z, no caso, a gente achura na direção de Z. Mas isso aqui varia muito de autor para autor, tá? Geralmente, quando um livro traz uma figura dessa, ele costuma detalhar no texto. Esse é um apoio de tal gênero que bloqueia a reação vertical e a reação no plano na direção de Z. Então, fica mais fácil da gente interpretar a figura pelo próprio texto do livro. Eu posso ter também a situação, gente, em que eu travo as translações em x, y, z, mas deixo, digamos, uma ligação rotulada esférica, né? Ou superfície rugosa livre para girar. Aí eu teria 3 reações de apoio. Uma representação disso costuma ser a pirâmide achurada nos 2 sentidos, indicando que ela está presa nos 2 sentidos. Isso aqui tem 3 reações. Uma vertical, uma em x e uma em z. Mas ela é articulada, ou seja, a ligação aqui no ponto da pirâmide é a nossa articulação, que libera as rotações aqui em todos os sentidos. O que mais que dá para fazer no espaço? Bem, dá para inventar N
alternativas. Um exemplo, por exemplo, é o engaste. Ou seja, eu travo a barra totalmente dentro de uma superfície. O engaste, a gente bloqueia todos os deslocamentos possíveis do espaço. Existem 6 deslocamentos no espaço. Translação em XYZ, o que me diz que tem 3 reações de forças aqui. Aqui, de novo, está posicionado diferente, né, na figurinha ali. O X está aqui, o Z está aqui e o Y está aqui. Tá? Então, olhem pelo plano cartesiano vermelho aqui. E eu tenho rotações possíveis também em torno dos 3 eixos, X, Y, Z, que é isso aqui. Reparem que o vetor momento aqui ele não está representado como 2 setas. Tá? Isso também é uma alternativa. Eu estou representando ali atrás como 2 setas. Mas é possível usar também essa seta com o sentido de rotação em volta. Pessoalmente, eu não gosto de desenhar o sentido de rotação, porque no livro fica muito bonito, mas na hora que eu vou desenhar aqui, ó, por mais que eu faça isso, sempre tem um aluno que olha o meu sentido de rotação e enxerga ele ao contrário. Então eu prefiro o vetor de 2 setas e a regra da mão direita para indicar o sentido de rotação. Então o engaste aqui tem 6 reações de apoio. No caso, 3 forças e ele chamou de 3 binários, mas a gente já sabe que é sinônimo de momento, então 3 momentos. E como pode ter até 6 restrições e 6 reações, gente, qualquer combinação que tenha 2 reações de qualquer tipo, 3 reações, 4 reações, dá um apoio diferente. Então, existem N combinações de possíveis construções que acabam com um número diferente de reações no espaço. No caso de espacial, geralmente é bom deixar anotado quais são os deslocamentos bloqueados e quais as reações tem cada vinculação, porque nem sempre a gente consegue desenhar com essa qualidade aqui de um esquema de livro, tá? Então, de vinculações no geral é isso. Os casos mais específicos a gente vê depois em cada exercício. Então, uma representação possível também do engaste espacial é desenhar no lugar daquela linha do 2D, né, gente? A gente faz ele em 3D dessa forma. Equilíbrio estático agora. Como é que se trabalha com equilíbrio estático? Eu estou lembrando aqui, gente, que a gente está trabalhando com corpo rígido. Isso é importante de mencionar. Por quê? Porque na hora de fazer o equilíbrio estático com corpo rígido, a gente tem o princípio da transmissibilidade. Em outras palavras, você tem a linha de ação da força, eu posso andar com F ao longo dela sem afetar o efeito que tem nas reações do corpo rígido. Isso só é possível em corpos rígidos. E o segundo caso é que, como o corpo não tem deslocamento, ou seja, os deslocamentos são desprezíveis, as dimensões do corpo rígido não mudam e eu posso usar elas diretamente no nosso cálculo de equilíbrio. Então, o que eu faço no equilíbrio? Eu tenho equilíbrio estático. A estrutura está parada. Então, não pode sobrar força. Por que não pode sobrar força? Porque se sobrar força, a estrutura entra em movimento. E não pode sobrar momento. Por que também não pode sobrar momento? O momento é a tendência de rotação. Se sobrar momento, a estrutura vai começar a girar. Então, se eu estiver trabalhando no plano, no caso aqui XY, o que acontece, gente? Eu posso ter translação em X, que é movimento, translação em Y e, se houver rotação, gente, a rotação possível é apenas em Z. Então, se eu olhar aqui em 3D, o que seria o eixo XY, o Z está aqui, ó, saindo. Pela regra da mão direita, ele seria uma rotação no sentido anti-horário. Por isso que eu estou representando assim. Lembrando que eu posso reposicionar isso de acordo com a minha necessidade, desde que, gente, o produto vetorial de I por J dk. Então, como que fica? A soma das forças tem que dar zero e a soma dos momentos tem que dar zero. Como eu só tenho forças na direção de x e y no plano, isso se divide em duas. A soma das componentes das forças em x tem que dar zero e a soma das componentes das forças em y tem que dar zero. E como eu só tenho um momento em torno do eixo z, já que eu estou no plano, a soma dos momentos em z tem que dar zero. Mas sempre em z? Não necessariamente. Se eu tenho um corpo, gente, e eu tenho várias forças aqui atuando, eu posso escolher um ponto qualquer e calcular um momento nele, para todas as forças. Se der zero, quer dizer que toda a estrutura está parada. Se não der zero, quer dizer que a estrutura não está em equilíbrio estático. Qual ponto pode ser? Qualquer um, porque se esse elemento estiver girando, gente, vai ter um momento em relação a todos os pontos da estrutura. Se um ponto der zero, quer dizer que a estrutura está parada. Então, a gente pode escolher o ponto.
Então eu posso escolher qualquer ponto para calcular esse momento. Qualquer um serve. Se eu descobrir que o momento é zero em relação a um ponto específico da estrutura, toda a estrutura está em equilíbrio estático. No espaço, ou seja, tridimensional, isso fica um pouco diferente. Agora o meu eixo x, y, z vai me indicar as mesmas condições, só que eu tenho forças tanto em x, quanto em y e quanto em z no espaço. Então, a soma das forças igual a zero vai se dividir em 3. A soma das componentes das forças em x, y e z dão zero, então viram 3 equações. E no espaço também eu posso ter tendência de rotação em x, y ou z. Então eu tenho que somar os momentos em relação a eixo x, y, z. Em quais eixos? Qualquer um paralelo a x, y, z, desde que eu escolha um ponto. Se eu provar que em um essa soma dá zero, vale para todos. Isso aqui também limita um pouco o que a gente consegue analisar nessa etapa da disciplina. Então, por exemplo, se eu estou no plano, eu tenho 1, 2, 3 equações da estática. Então, 3 equações da estática. O meu limite de incógnitas, gente, são 3 incógnitas. O que são as incógnitas? As forças que eu quero calcular. Então, geralmente são reações de apoio. Se tiver mais do que 3 incógnitas, a estrutura é hiperestática, a gente não consegue resolver ela ainda. Se tiver menos de 3, ela é instável, tá? Ela tem deslocamento livre ali. Então, a gente vai resolver inicialmente estruturas que têm exatamente o mesmo número de incógnitas que equações da estática. Então, seriam estruturas isostáticas. No caso do espaço, gente, eu tenho 3 equações aqui, mais 3 aqui, são 6. Então, no espaço, a gente tem 6 equações da estática. Então, nosso limite são 6 incógnitas. Limite não, valor mínimo, né? Se eu tiver mais do que 6, não vou conseguir resolver. É uma estrutura hiperestática. Se eu tiver menos que 6, ela é hipostática, ela está com deslocamento livre. Se tiver exatamente 6, a gente consegue resolver. Lembra, isso aqui dá um sistema de equações. No plano, 3 equações, 3 incógnitas. No espaço, 6 equações, 6 incógnitas. Tá? Então, se a gente fugir desse tamanho aqui, a gente não consegue resolver. E o número de incógnitas igual ao de equação define a estrutura como sendo isostática, que são as que a gente vai acabar analisando nessa parte inicial da disciplina. E o que eu queria mostrar de conceitos é isso, tá? Espero que isso aqui ajude. Depois eu trago alguns exemplos de exercícios já resolvendo cálculo de reações de apoio usando a definição de equilíbrio estático.